Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira, bem-vindos à Arena IE. 8 horas da manhã. Eu já tomei meu café, eu não sei se você já tomou, seja bem-vindo. A gente vai conversar hoje aqui no Arena IE sobre inteligência emocional e carreira. Então a nossa chamada é Perdido na Carreira ou Perdida na Carreira? Vocês sabem que carreira, mais especificamente carreiras femininas, foi o tema da minha tese de doutorado. E uma das pessoas que me ajudou nesse processo foi o professor Marcelo do Carmo, meu sócio na física e na jurídica, para quem conhece, aqui a história da Conexão IE. E a gente fez um artigo sobre como se comportam os parâmetros de carreira caleidoscópica no Brasil todo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre, afinal de contas, o que é a gente fazer uma transição de carreira, se isso é possível, né? Como vocês sabem, o Arena IE, a proposta, porque Arena, né? Teve um amigo nosso que até falou isso. Ali, mas isso tem a ver com competição? Não, gente, não é que tem a ver com competição. A gente colocou arena num sentido de campo de provas, dos embates que a vida nos traz e que nos provocam desafios emocionais. Simplesmente viver nos provoca um desafio emocional, certo? Tô vendo a Bárbara, que deve estar com o Samuca ali, né? Opa, agora vamos ver. Marcelo me pediu para participar. Vamos ver se a gente consegue se conectar. Silvia, olha só, a Silvia veio. A Karen, bom dia, Silvinha. Seja bem-vindo. Eu acho que você vai precisar trocar seu celular, Marcelo do Carmo. Pois é, né? Assim, Pois ó, eu já é. falei pro pessoal Tem que o tema alguém de hoje quase é de carreira. aniversário, talvez seja, mas é complicado, né? Aliás, essa resistência à mudança é um pouco do tema de hoje, né? O medo da mudança. Eu tenho medo de trocar o celular. Exatamente. Imagina, a minha vida está nesse celular, os bancos estão nesse celular. E é mais ou menos a Eu sei, gente com a mas tá mudança de carreira, né? Que é o tema de hoje. Eu estou aqui a postos. Bom dia para o pessoal, não, cara super É indelicado. verdade, viu? Bom dia para quem já entrou aí, eu não consigo ver, Bom corre dia. muito rápido. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque Corre isso muito aqui fica rápido. gravado, né? Isso é o mais legal de tudo, né? Tem um pessoal legal, a Silvinha disse que veio tomar café com a gente. Bom dia, Carla! Eu me sinto num programa de rádio, só que as pessoas têm que conviver com o meu rosto enquanto isso. Ah, Mas eu pois acho que as é. pessoas mais escutam a gente depois no Spotify do que aqui na Aham. Conexão IE. Eu percebo isso, o Spotify tá bombando. Se você tá entrando agora, curte ouvir depois, enquanto tá cozinhando, fazendo como se fosse um programa de rádio, entra no Spotify da Conexão IE, lá vão estar os Arenas IEs, os papos de IEs, esses nossos bom dias aqui, eu e o Marcelo. A gente decidiu passar Pena, para amanhã, né, Má? Vamos passar para amanhã o Arena IE, né? pena o pessoal do Spotify não vai ver meu penteado, pô. Fiquei um tempão Se preparando, arrumando, né? me Como é fácil arrumando. ser menino. Ele vê se tá com a camiseta e tá pronto. Eu tenho que dar pelo menos uma ajeitada, né? Antes de entrar Aham. Então tá, vamos Pois é, começar essa então. conversa, Mar. A gente tá muito enrolando aqui. Então a gente já falei pro pessoal que nós vamos falar de carreira. E tu me cantou a história da longevidade. Porque a gente passa dos 40 e alguns aí passam dos 50 já, né? Eu ouvi dizer. E aí a pessoa começa a se sentir deslocada nas suas escolhas, nas suas propostas, né? Começa a achar que já não tem mais o que escolher, que o negócio é seguir em frente mesmo, que não tem muito mais o que transitar, né? Eu É, vivi na, muito essa sensação, eu quero que tu fale um pouquinho disso também. Vamos lá. na verdade, né, a gente que já está na pista aí há mais tempo, né? Quando Sim. eu comecei a minha carreira lá atrás, né, a gente tinha assim um pensamento de uma carreira única. Era o que a gente herdava dos nossos pais, né, de crenças e valores. O camarada ele tinha que estudar, fazer um bom curso, se possível, uma boa faculdade para encontrar uma boa empresa e trabalhar nessa empresa até se aposentar, como se fosse uma carreira pública, né? A expectativa de vida era diferente. Quando eu era criança, a gente falava em sexagenário. Nossa, né, a gente já estava ali sonhando com uma aposentadoria que ia ser bem curtinha. Hoje em Uhum. dia, né, as pessoas vão até os 80, os 90. Em outros países, né, já tem aquelas faixas azuis, né, de pessoas Uhum. que vão até 110, 120 anos.
e você pensar, né, numa vida tão longeva assim, estagnado, né, isso não te alimenta. Porque não é só uma questão do rendimento, né? Quando foi feito esse contrato de aposentadoria, quando a gente começou a contribuir para a aposentadoria lá atrás, a vida ela tinha um padrão, ela tinha um custo que a tecnologia, as inovações, a possibilidade de viagens, todas as possibilidades de tratamento com relação à tua saúde, o teu bem-estar, isso aumentou o padrão de gastos de uma pessoa ou de uma família a tal ponto que a conta que foi feita lá atrás não fecha. Então, além dessa questão financeira, que para muitos é um problema, né, e muitos ainda acabam se engajando, né, no cuidar dos filhos até mais tempo, porque a gente também teve um aumento de população muito grande, um aumento de competição muito grande. E aí tem uma coisa importante, né, a geração dos nossos pais, eles viviam mais em comunidades, essa impressão que eu tenho, os filhos meio que se criavam entre as famílias. Sim, era como se fosse um kibutz, né? Isso, como se eles estivessem em Israel e fosse uma criação coletiva dos filhos. Isso, né? Eu me lembro de ter sempre um tio, uma tia para pedir comida. Tá certo que o meu pai era família militar, é uma outra cultura também, né? Eram muitas famílias. Mas a gente não tinha só um pai e uma mãe, a gente chegava em qualquer tio e tia, pedia alguma coisa e nos davam. E era tudo tio e tia, era assim que a gente chamava. Então, e hoje em dia não, né? E além dessa questão financeira, que com certeza é um problema, maior ou menor, dependendo do perfil da família, a questão de você preencher a sua vida. Um significado para a sua vida, um sentido para a sua vida. Até hoje a gente escuta falar ainda, né, daquela síndrome do ninho vazio, né, que quando finalmente os filhos se vão, puxa, o que eu vou fazer da minha vida? Nossa, mas boa pergunta, né? O que você vai fazer da sua vida? Como é que você vai, né, voltar a se integrar à sociedade? É lógico que a gente está falando isso nos extremos, mas isso acontece várias vezes ao longo da nossa vida. Eu lembro quando tu fez o teu estudo de carreira, né, que tu falava que mais ou menos a cada 10 anos tinha uma transição, não era isso? Sim, às vezes o pessoal chama também de setênios. A partir de 20 e poucos anos já começam os setênios de carreira. Tem algumas teorias que falam disso, né? Mas, que são a cada 7 anos. Mas eu queria comentar uma coisa antes, para não perder o fio da meada. Diga. Que eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar juntos, tinha nas empresas, tu deve te lembrar ali por volta de 2002, 2003, muitas pessoas que estavam chegando nos 60 ou beirando os 60, as empresas preparavam planos de aposentadoria, que basicamente era qualificar a pessoa para lidar com a própria vida, né? Era isso que era um plano de aposentadoria. Não estamos falando do dinheiro aqui, tá, gente? Estamos falando da pessoa não ser acostumada a conviver com a própria família, a ter uma rotina, ou se era um homem com a mulher, se era mulher com o homem, mas é claro que era muito mais comum chegarem os homens nessa situação, em que eles não sabiam o que era conviver com a família, com os filhos. Chegava em casa e muitos deles estressadíssimos com a ideia de cair numa rotina familiar, né, e principalmente com a perda do poder e do status, né, que pessoas com carreiras longevas geralmente alcançavam. Então a pessoa ela se sentia esvaziada do seu significado. Então segurem com a gente aqui, ó. Olha só essa reflexão. Estamos falando de 2002, 2003, tá? Isso faz 17 anos. Com a era Covid, a gente está convivendo muito com a nossa família, seja ela qual for. Se você está sozinho, inclusive, você está sentindo mais isso. Mas olha como é que era uma época em que você quase não havia uma divisão muito clara, uma porta de divisão muito, muito específica. Isso é trabalho e isso é vida pessoal. Essas divisões que a gente chama agora de uma vida sem ordem, que misturou tudo, nessa época era claríssimo, como a luz do sol, quando você cruzava a vida pessoal e quando você estava na vida profissional, né, Má? Sim. E o problema é que como é que uma pessoa chegou a esse ponto, né? Nós construímos isso, né? Então parece que a gente está falando para pessoas que estão em época de aposentadoria, mas não. A gente está falando para você que está no meio da sua carreira, né? Porque se você não se tocar, né, com relação a esses aspectos, é para lá que você vai. E a questão é você conseguir se dar conta disso, né, e desviar os seus caminhos.
A Alessandra, ela fez uma pesquisa, eu me E adonando a da pesquisa da Alessandra, adoro Alessandra, ver que eu né? ganho uma terceira pessoa também. Mesmo porque né, eu tive parte estatística aí nessa pesquisa. Isso, tu fez Mas o comigo, modelo foi o de nosso carreira estudo. ABC, né, tem um modelo de Aham. carreira ABC, que é o modelo de carreira caleidoscópica, que são assim drivers, são forças que levam à transição de carreira. Porque o Uhum. nosso estado, né, pela lei da inércia, pela lei do menor esforço, é ficarmos acomodados onde estivermos num lugar quentinho. O Mas a gente primeiro fica lugar que dei para pagar as acomodado, contas né? era isso. Até por insegurança, por medo da mudança, que também é muito forte, né? O medo da mudança, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade de enfrentamento de uma transição? Mas aí tem drivers na nossa vida, e os drivers são esses da carreira caleidoscópica, que é a busca pelo crescimento, ou seja, você precisa de melhor sustentabilidade financeira, né? Você Uhum. precisa, né, de melhores condições para fazer frente às suas obrigações, né, de vida. Então tem a parte do crescimento, tem a parte do balance, do equilíbrio. Não, peraí, foi demais, né? Eu preciso equilibrar a minha carreira com a minha vida pessoal, com a minha família. Isso é importante para mulheres, mas para homens também vale. Eu lembro no Uhum. meu começo de carreira lá de engenheiro, que eu ficava viajando de avião quase toda semana. É muito legal essa vida, né? Só que quando você está dentro dela, as turbulências, né, os apagões de energia elétrica nos Ah, nem aviões, me fala, que eu tenho fobia de avião até hoje. o fato, eu tinha um ticket, né, para aquele avião da TAM que caiu lá não é Santos Dumont, em Congonhas, né, um avião da TAM muito tempo atrás, lá na década, né, de 90, que o avião levantou o voo e caiu. Tava com Eu o ticket estava com o comprado, né, ticket daquele mano? voo. Então Conta, isso para mim conta fala, isso pro nossa, o que eu pessoal. estou fazendo? Não, conta isso pro pessoal, porque isso foi um wake call. Quantos anos tu tinha quando isso aconteceu, mano? Eu tinha em torno de 25 anos, né? Eu tinha uma vida assim eu trabalhava numa empresa alemã que tinha regionais no Brasil inteiro e eu fazia auditorias nessas regionais. Depois eu virei coordenador de auditoria. E nós estávamos preparando uma filial lá no Rio de Janeiro que ia fazer ia passar por uma auditoria muito importante para seguir fornecendo para a Petrobras. E a gente iria viajar, né? Eu mais outro auditor. Nós estávamos com a passagem comprada, né? Era o voo 452 da TAM, lembro até hoje. Uhum. Opa, deu uma travada na Não, tua rede aqui, mas só um pouquinho, deixa o pessoal voltar. a gente falou, Peraí que travou, só um pouquinho. Deu uma travadinha. voltei? Peraí só um pouquinho que deu uma travadinha. Voltou. É que dá Voltei? um delay Tá, porque o teu celular é velho, tá. Mato. Tem que trocar esse Tá bom, muito celular. Aí obrigado. dá esses delays. Muito obrigado. E Então, aí o tu que tava indo acontece? pra... Eu estava com a viagem já agendada, só que o pessoal teve um problema na licitação e pediram uma semana de adiamento. A gente falou, beleza. Como eu tinha trabalhado muitas horas extras, né, imagina, eu tinha 250 horas no banco de horas e 3 férias acumuladas. Essa era a minha vida, né, de crescimento. Eu falei, olha, não vou, né, eu vou aproveitar para tirar o dia de folga. E segunda-feira de manhã eu acordo, vejo pela televisão um acidente aéreo. Isso me interessou, fiquei ouvindo. E aí eu vi que era o voo que eu estava agendado. Né? Nossa Senhora. Então, eu estava assim, né, eu preciso sair dessa vida, preciso sair dessa vida. Coisas como essa, né, me Nossa. incentivaram a mudar de carreira. Então a Tá, gente fala, isso não, foi o peraí, tá teu momento demais. perdido na Preciso de carreira, equilíbrio. Má. Dá pra dizer isso, nossa Aham, live aqui hoje. É, sim. meu Deus. Eu tive E aí meu o momento outro, assim também, depois eu conto. e aí o último driver é o driver da autenticidade, né? Uhum. Que é você realmente querer fazer uma coisa desse significado. Parece o Ikigai, as pessoas já devem ter visto aquela estrela do Tá, Ikigai, que aliás segura, aquela segura, estrela segura. não é o Ikigai, né? O Ikigai é outra Segura, coisa. segura, Tá? calma, segura que o Ikigai nós vamos pra ele. Eu quero puxar ainda no Perdido na Carreira. Tá, Que loucura, ó. O pessoal tá absorvendo ainda aqui que tu podia estar nesse sim. acidente. A Silvinha disse, bah, que loucura. A Ana disse que é uma delícia tomar café com a gente. Minha amiga Ana, eu tô com saudade de ti. Quando é que tu vem aqui tomar um café com a gente? Ou um vinho? Também pode ser, tá, Ana Carolina? A dona Ana Carolina tá lá nos ouvindo. Ana Carolina Tavares Torres. Ó, deixa eu ver, cadê ela aqui, ó. Ó, ela que diz, que delícia tomar, que fantástico tomar café com vocês, Aninha. Saudade de você, Ana Carolina. Então, veja só. Você estava com um voo marcado para mais uma das auditorias com 20 e muitos, o que já mostra aqui, tá, tua carreira muito bem sucedida, né? Então, você No já ponto do crescimento, mas se a gente estava for ver a vida justamente no auge de integral, carreira, mas havia um uma desejo já em catástrofe. ti de balance.
um Isso, desejo de balance, um desejo de exatamente. equilíbrio para trazer um pouco da tua vida pessoal. Tu estava numa rotina de voos. Eu não foi bem esse o meu waking call, a minha chamada assim para troca de carreira. Só para poder botar nós na mesma página aqui. Eu era jornalista, eu já estava com um relacionamento com meu noivo em São Paulo. E o que foi o meu waking call? Foi perceber que eu não podia, na festa de final de ano da empresa, levar o meu companheiro, porque ali não era um código familiar. O código da empresa que eu trabalhava era só trabalho, a gente não tinha finais de semana, a gente tinha um final de semana apenas no mês. Essa era a rotina de um trabalho de jornalista de redação de jornal diário nessa época. E eu percebi que eu ia envelhecer uma pessoa amarga, sem filhos. Eu queria muito ter filhos. E não era esse o meu horizonte. O meu desejo de ser mãe, meu desejo de ter uma vida pessoal mais significativa, me retirou daquela rotina. Então, veja, a gente está numa rodada aqui parecida, mas isso anos atrás. Se a gente trouxer para a geração de agora, eu tenho a impressão que as pessoas já estão mais no movimento do Ikigai. Então, deixa eu trazer para o pessoal aqui o que é esse Ikigai, tá? No Ikigai, que a gente... Porque existem duas maneiras de ver Ikigai. Ikigai é uma noção de vida plena, de um bem viver dessas comunidades azuis japonesas, né? Mas se configurou falar em Ikigai a partir de uma resposta positiva a 4 perguntas. Você está fazendo o que você gosta? Você está fazendo algo que você sabe, que você domina? Você está fazendo algo que o mundo está comprando de você, ou seja, que te fornece sustento? E você está fazendo algo que o mundo precisa, ou que contribui de alguma maneira com a sociedade, comunidade, que tem algo de valor social? Se você responde sim a essas 4 perguntas, você está numa zona de Ikigai, né, de vida plena. É isso mais? Esqueci de Uhum. alguma coisa? Não, é isso, né? E aí é muito importante esse último driver da autenticidade. O que Uhum. a gente. Então vamos lá, onde é que a gente estava? Né? É difícil de mudar até que um desses drivers, né, no meu caso o balance, no caso de uma pessoa que busca o Ikigai e a autenticidade, a gente é levado a isso. Né? Uhum. Só que é muito difícil a gente se dar conta disso. E isso foi a primeira coisa fantástica, né, da tua pesquisa. Existe uma forma de a gente medir o quanto cada um desses drivers, né, é usado como para nós basearmos nossas decisões de carreira. E se não há um equilíbrio, né, a conta é cobrada. Se você Uhum. deixa o balance muito de trás, se você deixa a autenticidade muito de trás, quanto mais você deixa... É como se você tivesse com a vida um crédito de autenticidade, um crédito de balance, que se você vai abusando desse crédito, a conta chega com juros e correção. Então a primeira Verdade. coisa, a primeira reflexão que a gente tem que fazer é como é que estão os meus drivers? Como é que está o equilíbrio desses meus drivers? O que está me driveando hoje? Né? E aí, né, qualquer jornada, né, de carreira, a gente vê muito treinamento de carreira falando, não, você é SA, né, marketing pessoal, etc, etc. Não, calma lá, só um pouquinho. Né? Uhum. Vamos começar refletindo, vamos começar pela autodescoberta. E também nessa questão da autenticidade, né, uma outra ferramenta que a gente gosta de usar é ainda o velho avaliação de âncoras de carreira. Né, o que eu Uhum. valorizo, né, que espécie ou que trilha, né, de carreira de fato, né, contribui para que eu exerça a minha autenticidade. Então, essas autorreflexões guiadas, né, essas descobertas, né, elas são muito importantes para a gente se posicionar. Eu lembro sempre Segura aqui, Mário. Tu do me fez fazer uma reflexão que eu não tinha me tá, dado conta. A carreira caleidoscópica, isso que o Marcelo está falando, os drives ABC, né? Que na verdade é CBA, na ordem da vida. uhum, Então você tem crescimento. No crescimento, se a gente considerar o que tem aqui dentro, a gente tem 2 drives do Ikigai aqui dentro. Nunca tinha me dado conta disso. Eu nunca tinha cruzado a carreira ABC com o uhum, Ikigai. Então, no crescimento, você tem essa necessidade de saber o que você faz e de ser sustentado por isso. São 2 drives na fase de crescimento. Olha que interessante. Porque quando tu fala uhum, em challenge em inglês, você está falando também de ter domínio do que tu faz.
Então, Sim. não adianta só tu ter sustento se tu não sente que tu tem domínio. E eu não sei por que me veio um paralelo com os motoristas de aplicativo, que eu já tenho voltado a pegar Uber, né? Tá, pronto, já falei, todo mundo sabe que o aplicativo que mais se usa agora é o Uber, né? E aí eu tô dentro lá do aplicativo e eu percebo uma diferença muito grande na qualificação e no nível de prontidão desses motoristas. Então eu já peguei desde o cara que o carro, assim, chega a dar pena, que tu tem até medo de botar uma avaliação e acabar, porque pode ser a última vez que essa pessoa consiga fazer algum sustento daquilo. Me aconteceu de um senhor que eu peguei na Cristóvão Colombo, quase deu pane seca, porque ele estava com tão sem grana que deu para ver que ele estava usando o último restinho de gasolina, o carro já estava apitando, ele devia estar esperando acabar aquela corrida para abastecer o carro. Esse era o nível de necessidade que ele já estava. Então é claro que o carro dele estava descuidado, ele não estava sabendo lidar com aquele negócio. E um outro dia eu estou voltando dali na Nilo Peçanha, de um cliente, e simplesmente o cara era um gerente de banco que tinha virado, gerente de banco segundo ele, que tinha virado um menino, tá? Não era um homem de idade, era um rapaz, que tinha virado motorista de aplicativo porque ele entendeu que estava tendo mais ganho e ele controlava cada quilômetro rodado. O carro dele era impecável, ele havia dominado aquele sistema. Então, o que eu quero dizer é que mesmo numa fase de challenge, que quem está nos ouvindo aqui, você tem que ter domínio do que você está fazendo. Não é porque você está fazendo uma coisa que seja só numa fase de sustento, que é para garantir o teu sustento, que tu vai fazer de qualquer jeito. Qualquer atividade que tu faça e que tu abrace, tu tem que ter domínio, tem que ter conhecimento, né? Me lembrei também de uma outra profissão que está nessa época de uberização das coisas agora, né? Que também isso acontece em tudo que é lugar, uma tentativa de fornecer um serviço, que é a tal profissão ou atividade de chopper, né? Que é aquelas pessoas que vão e fazem compras para as pessoas idosas, para as pessoas que não podem sair de casa. Mais uma vez, tu vai fazer isso de qualquer jeito ou tu vai ter um sistema? Tu vai ter uma rota que tu vai desenhar ou tu, né, vai fazer de qualquer jeito? Então, eu já vou terminar o raciocínio aqui, Má. Então, aí, veja só. No crescimento, a gente tem duas perguntas do Ikigai. Você domina e você tem sustento. No balance, eu enxergo a pergunta do tu gosta do que tu faz. Porque daí tu tem o prazer que te associa a poder colocar a família junto e a própria vida pessoal. Eu entendo que esse prazer no que se faz pode estar por aí. E não, a autenticidade é o que tu falou, que é o que do próprio Ikigai o mundo precisa. Isso tem valor. Eu estou entregando mais do que para mim mesmo. É difícil a gente estar em Ikigai exatamente por isso, né, Má? Não, e sem Aqui. falar que a primeira base, né, que é a base do crescimento, do challenge, não existe assim, agora eu estou tranquilo. Né? Claro. Por exemplo, um dos chapéus que nós dois vestimos aqui é darmos aulas em universidades. Isso, então você profs. pensa assim, não, essa carreira começou lá em 2003, 2005, eu não lembro, quando a gente começou os cursos de Desculpa, mestrado. Mike, tu acabou de ficar com meus cabelos aí, ó. Tu está Pois é, ó. com tu está Aqui, cabelo. ó. Mais pra minha... cá, mais pra cá, mais pro outro lado. Se tu vir Deixa eu pra cá, ver tu aqui, fica ó. com cabelo. Essa daqui é a minha musa inspiradora, ó. Estão vendo? Ó? Pois é. É que no decênio passado esse era um quarto de meditação da música. Pois é. Tá, então, mas olha desculpa, só. daí, tu estava falando. Não, você vê, a gente começou uma carreira de professor universitário lá em 2005, 2006, com os cursos de mestrado. A gente entrou em doutorado, você continuou, eu fui a corda, não consegui, né, conciliar as atividades. Mas o que a gente pensava lá atrás? Não, estamos feitos, né? Vamos entrar, vamos começar a dar aula em universidade, etc. Olha como é que está esse mercado hoje. Nossa. As universidades reduzindo cada vez mais o número de alunos, as pessoas questionando. E de fato, né, o mundo lá fora, as novas profissões, elas crescem, elas aparecem numa velocidade muito maior do que as universidades conseguem atualizar os seus currículos. Claro. Então, por exemplo, até uma carreira, que você estava dando exemplo de Uber, de Chopper, né, que são assim, carreiras, né, que aparentemente de fácil entrada, né,
até uma carreira de difícil entrada, que requer cursos e qualificações e especializações de anos, não garante, né, sustentabilidade financeira para o resto da sua vida. Então, a gente precisa ficar continuamente buscando esse equilíbrio. Às vezes a pessoa tem uma ideia que é uma coisa que você vai construindo, né? Não, vencer essa etapa, vencer essa etapa. Não é uma escada continuada, não, é uma onda, né? Cheio de vais e vens. Você está ali navegando no oceano. Por isso também a nossa metáfora do proteanos, né? Porque conforme o vento, conforme a maré, conforme muda, né? Você tem que se adaptar, você tem que ajustar as velas, né? Para seguir, né, caminhando. E Legal. aí a importância das reflexões. Porque muita gente foca o que eu quero, né? Para onde eu vou, né? O cara aponta para onde ele vai. Tem que começar quem eu sou, né? O que eu valorizo, né? Quais são os meus drivers? O que me traz autenticidade? Então, segura, você não consegue tá partir para uma jornada sem você começar a se conhecer, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Esse é o velho, né, chavão e o velho enigma que a gente passa batido, né? E vai atrás de uma onda, vai atrás de uma moda e pá, não era isso. Muita gente decide ou fica, pá, mas não era isso. Claro, começa contigo. Começa te conhecendo melhor. Não, eu tava pensando no seguinte, pensando no Proteanos e na proposta dele, tá? Que é um curso nosso de orientação de carreira. Se tu gostou da ideia, tá lá no link da bio da Conexão IE, Proteanos. Isso. Começa em dia 10 de novembro. O que eu tava pensando, tá? Quando a gente desenhou o Proteanos, que a gente precisa conhecer essas crenças não só em relação a mim, mas em relação ao trabalho. O que é uma pessoa de sucesso? E que competências eu tenho que o mundo possa querer. Porque veja que interessante, exatamente porque as profissões mudam tão rapidamente, porque o mercado oferece tantas possibilidades. Daqui a pouco você tem um diploma em marketing, em administração, em tantas carreiras humanas e tu diz, bah, eu não consigo aquela posição que eu queria. E tu tá com olhos fechados para a imensa gama de possibilidades que as tuas competências permitem você exercer no mundo do trabalho. Então, acho que também muito de entender carreira hoje é conseguir fazer esse match do que você tem como pessoa, como experiência, como competência, e do que o mercado, ou o mundo, ou o contexto pode pedir de você. E muitas vezes a gente não tem as respostas, mas você se abrir para as possibilidades do que as tuas competências podem entregar é muito legal, né? Ó, a Lu falando aqui, só dar um oizinho pro povo que tá entrando. A gente tá com um bom público nessa nossa live, Má, de manhã, assim, o pessoal madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. Aí, gostei disso. Então, ó, Ismael, queridão, nosso que veio aqui no nosso Papo de E, Ismael me deu um monte de reflexão sobre valores pessoais. A gente teve uma reflexão muito bacana. A Carla, agradecendo o papo fantástico. A Lu, nossa aluna, queridona, minha orientanda de MBA, uma especialista aí no mercado. Muito interessante o assunto, é uma nova leitura da relação de trabalho, é verdade, porque também a gente preparava currículo. A Lu é dessa época, ela lembra bem disso. Eu esperava sair os anúncios na 0 hora de quinta-feira, sou desse tempo, que era o dia em que saía anúncio de emprego. E hoje a gente já não espera um lugar para anúncios, embora existam, sim, sites especializados nisso, né? Fala, agora você veja, né, naquela época lá, quando depois desse fato fatídico aí, eu pedi as contas, né? E era uma coisa assim, era uma empresa que eu tinha passado por um processo seletivo, ainda em faculdade, era um programa de trainee, 600 candidatos para 30 vagas, eram apenas algumas universidades, ou seja, era uma coisa assim muito promissora, mas eu pedi as contas. Não foi fácil, né? Porque a insegurança é muito grande, a gente fala assim, meu Deus, mas eu vou pedir as contas, o que eu vou fazer, como é que eu vou me sustentar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, não é fácil. Na época eu tinha um amigo, tenho até hoje, né, o apelido carinhosamente de Mestre Yoda, foi o meu Mestre Yoda, que era o Roberto Maldonado, que também é engenheiro, mas com o hobby de ser psicólogo. E o que ele me aconselhou na época? Eu buscar as minhas emoções.
Olha! Olha, estamos na década de 90, né? Nem existia ainda o construto, nem tinha o livro lá do Goleman sobre o construto da Universidade de Yale de inteligência emocional. Mas o que ele falava? Marcelo, faz uma projeção, né? Pega as suas opções de carreira, se projeta, faz uma visualização e aí se pergunta, você está se sentindo bem? Como é que você se Uhum, sente bem? Porque a gente uhum. primeiro decidia com o coração para depois o cérebro acompanhar e os prós ficarem mais fortes, os contras, né, ficarem mais fracos. Porque quando a gente analisa a coisa racionalmente, né, Me lembrei aqui, ó, tu prós e lembra que contras, nesse livro isso. nosso, Nesse esse livro aí nosso primeiro a livro, gente conta essa história, né, de é como o é que a primeiro gente faz essa Conexões decisão. Inteligentes. Foi daqui que saiu o Mas, símbolo da Conexão IE, pessoal. Foi desse isso, livro aqui. né, mas aí, né, essa coisa bem intuitiva de busca, search your feelings, né, busca suas emoções, hoje, né, por meio do MAP, vou fazer propaganda aqui do MAP, que é uma ferramenta Fala, fantástica. mapa de excelência pessoal, MAP. Quais são as competências emocionais, as habilidades emocionais que facilitam essa mudança? Uhum. Então, daquele método arcaico, que era você fazer uma projeção e ver como é que você está se sentindo, o que eu falar, não estou me sentindo bem, tá, e agora? Como é que eu faço para criar as competências ou ter a força, ter a confiança necessária, né, para promover essa mudança? E o MAP é fantástico. Ele leva a avaliar as suas habilidades de autoconfiança, autoapreciação, autoestima, a clareza dos seus objetivos, se você tem uma rede de suporte, se você consegue fazer um equilíbrio entre o longo e o curto prazo, como é que você gerencia o estresse que vem com a mudança. Então é como se você conseguisse fazer um inventário de Uhum. competências emocionais que te promovem ou te ajudam a promover essa transição de carreira que, assim, ó, não é se eu vou fazer, quando eu vou fazer, E né? como eu vou fazer? E Que como você vai recursos eu vou fazer. levar comigo? E quanto mais recursos emocionais, quanto mais competências emocionais, mais a gente pode de fato dar um passo, né, que seja o passo que a gente vai se sentir melhor. Porque às Uhum. vezes a gente hesita, né, em promover uma mudança, a gente vai buscando mais do mesmo. Nossa, quantos alunos a gente teve que estavam até buscando o curso de inteligência emocional nas diversas versões que a gente ofereceu, a inteligência emocional, a franquia Corações da inteligência emocional, que nem a gente brinca, né? E o pessoal fala, não, vim buscar porque isso é muito importante para mim. Mas aí o camarada compartilhava a história de vida, ele saiu de um lugar que ele não se sentia bem, ele estava procurando emprego nessa mesma função em outros lugares, Isso. por Deixa eu puxar de insegurança, novo pra cá, Má, né? de host aqui, que teve mais um Diga, povo comentando. Tu não enxerga os comentários do pessoal, né? passa muito rápido, eu não consigo ler. Você precisa trocar de celular, Má. Ai, meu Deus do céu. Eu vou Então fazer um aqui, ó. crowdfunding, né, Eu para acho. troca de celular. Então aqui, ó. A Laiane. Oi, Laiane. Diz que é minha aluna no online da PUC. Obrigada, querida, pela audiência. A Bibiana, Nossa, minha minha prima tá parceira. ali. Tá Solange. vendo? Oi, Sol. A Solange! A Bibi entrou, nossa parceira no programa Uma. Entra @programa Uma, você vai conhecer um programa fantástico de formação de mentoria Uhum. aí. Tiago Febel, nosso prof lá do La Salle, amigo, colega, seja bem-vindo. Tem mais um povo aqui entrando. Muito obrigada, gente, pela audiência. Eu vi que vocês gostam de tomar café. Agora a gente vai ter que fazer café sempre, hein, Mar? Vai ser Aham. cafezão. Tá, então deixa eu Tá, mas puxar onde tu aqui ia para puxar nós de aí? novo. Muito bem. Então, tu estava falando do MAP, das habilidades emocionais que facilitam uma transição de carreira. Isso aí. É impressionante como as pessoas também, a gente às vezes é acusado de ser ingênuo, né? Eu já fui acusado de ser ingênuo, especialmente na academia. Eles sentem que a gente é muito ingênuo, que a gente basta eu querer que eu consigo. Não é essa vibe, gente. Não é uma vibe no sentido de pensamento mágico. Se eu imaginar uma carreira, eu a terei. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é você se dar conta do esforço necessário e do teu nível de prontidão para encontrar esse caminho que tu deseja. Porque o que mais eu enxergo não é pessoas não qualificadas. São duas situações mais comuns.
pessoas bem qualificadas e inseguras dos seus conhecimentos e que estão presas em empregos que elas ganham bem pouquinho, mas que esse bem pouquinho é certo. Então elas têm muito medo de perder esse bem pouquinho. E pessoas que de alguma maneira aí sim já estão com uma vida mais consolidada, isso eu falando aqui dos clientes meus, né? E que já estão numa fase em que eles não sabem bem como colocar aquele conhecimento que eles têm numa nova reconfiguração para o mercado. Seja qual for a situação, e aqui vão ter várias, daqui a pouco tu me diz mais algumas, Má. O importante numa transição de carreira é tu parar para pensar no que tu construiu até aqui, no que te trouxe até esse momento de vida, nos diferentes trabalhos e funções que tu teve, porque é incrível que quando a gente bota isso numa linha do tempo, a gente percebe que as coisas estavam relacionadas. Então isso a gente não cruzou para trazer para o pessoal, mas a minha vida de jornalista me permite que até hoje eu faça um trabalho como o que eu estou fazendo aqui contigo hoje. E a gente tem que reconhecer e ter coragem, inclusive, de mudar, né? Eu lembro o primeiro filme que eu assisti desses comportamentais, o Paradoxo de Abilene, né? Todo mundo indo para Abilene. Procurem aí na internet, deve ter disponível ainda. Paradoxo de Abilene. Todo mundo fazendo uma viagem que ninguém queria fazer, né? Mas onde é que eu ia chegar? Abilene era uma cidade, deixa eu contar rapidinho para o pessoal entender. Tá. Abilene era uma cidade perto de um lugar em que estava essa família, como se fosse, digamos assim, Porto Alegre e Esteio, e eles estão em Esteio, só para dar uma localização aqui para quem nos escuta, né? Esteio é na região metropolitana. A Sô, por exemplo, já ficou aqui perdida aqui, que é Esteio. A nossa prima lá em São Paulo. Então, o pessoal estava comendo e estava lá bem faceiro em casa, e alguém disse, vamos para Abilene tomar sorvete, né? E era um dia muito quente, e aí vai que todo mundo acaba indo para Abilene tomar sorvete. Carro sem ar-condicionado, uma viagem do cão, aí todo mundo volta, ninguém queria ter ido tomar sorvete. E todo mundo foi porque ninguém teve coragem de falar, não quero. Ninguém teve coragem de falar, não quero ir. Um foi na onda do outro e ninguém queria ter ido e foi. E aí o paradoxo de Abilene é exatamente esse. Como a gente, uma vez que haja um movimento, a gente é movido para ele quando a gente nem às vezes quer ou tá e a gente tem que falar não. A gente tem que saber falar não. Né? Por exemplo, eu comprei um ticket para a Abilene quando eu comecei o doutorado na URGS. Né? Pronto. E olha só, né? Administração financeira. Poxa vida, a administração financeira, né, tem lá um nível de matemática que eu gosto de matemática, me chamem de louco, tá? Mas o que eu tive que ouvir um belo dia, né, de uma conversa com o orientador? Que eu era muito velho, né, para começar um doutorado. E essas coisas a gente faz muito novo, e você já estava velho demais. Agora, olha só o paradoxo, né? Hoje em dia, com o avanço da inteligência artificial, com o avanço da ciência de computação de dados, todo o corpo de conhecimento desse professor, ou dessa cadeira inteira dentro de uma universidade, está com os dias contados. Tá? Aí eu te pergunto, quem é velho demais? Né? Não, deixa eu só escorrer aqui. A gente nunca pode, né, se julgar velho demais para fazer alguma coisa. Né? Ou novo demais para fazer uma disruptura. Ou novo demais para fazer uma ruptura. Imagina, sabe, estamos no século XXI, não existe essa coisa de uma carreira que o camarada começa a carreira e ele vai até o fim da vida naquela carreira, pesquisando aquele mesmo tema. Não! Né? Por favor, o mundo não é mais não assim. Precisa disso. O mundo não é mais assim. Mesmo quem escolhe uma carreira de especialidade, aí é que tá. Mesmo uma pessoa que escolhe que ela quer seguir se especializando na mesma área, esse especializando não tem fim. Eu falo isso para os alunos. Eu estudo há 13 anos inteligência emocional. Eu tenho certeza que se eu abrir o site lá dos professores de E, vai ter artigos novos, vai ter pesquisas novas, vai ter assessments novos que eu não domino. E tá tudo bem, porque a gente tem a capacidade de aprender. Olha o campo da inteligência emocional. Teve uma época que era neurociência. Então todo mundo fazendo tomografia, né, para saber o que acontecia no cérebro quando sujeito a emoções. Então teve a era da neurociência e da tomografia. Agora está todo mundo indo para a solução, está todo mundo indo para o budismo, para o zen. Tá, ok, né? Eu já sei o que acontece. Vamos cuidar, né? E mesmo dentro da mesma trilha, da mesma carreira,
a inovação, a tecnologia, os novos entendimentos vão promovendo mudanças. Isso. E você vê, até hoje a gente acessa ali os cursos, né? A gente acessa ali o que o mercado está oferecendo. E não que não haja valor, porque existem pessoas assim, em diferentes momentos de vida. Sempre alguma coisa vai ser novidade para alguém. Mas a gente vê conceitos lá da década de 70, 80 sendo vendidos igual eram vendidos nas décadas de 70 e 80. Só que o E eu mundo tenho que te mudou. contar uma última novidade que eu vou contar aqui no Papo Dia. A gente está fazendo várias revelações aqui nesse papo hoje, né? Papo Dia, é o Arena IE. Mas uma novidade para contar aqui para o pessoal. E te lembra de um livro velho que a gente tem, que é o Método Silva? Já ouviu? Te O lembra? método Silva de controle mental, neurolinguística, década de 70, Tá todo 60. empoeirado. Isso aí é 60, 70, né? Eu já tava quase botando fora porque o livro tem que passar um talquinho que ele tá velho. Foi relançado por uma grande rede da Califórnia como Método Revolucionário Silva. Eu digo, não, eu não acredito Mas nisso. sabe o que acontece? Sempre que o mundo passa por crises, e a gente também que está na pista há muito tempo, a gente vê que certas coisas são cíclicas. Né? Então, desculpa, eu tenho que contar aqui da Márcia Lopes, disse que tu fez uma vingancinha do professor Marcelo. Bem pequenininha, tá? Mas o que acontece, gente, sempre que a gente passa por crises, né, e a gente está passando por uma nova crise agora em função do Covid, esses métodos mágicos de, olha, basta querer e você consegue, eles ressurgem no mercado, né? Então, por exemplo, a PNL e outras coisas, né? Vocês lembram do segredo? Tem colegas que são da área, tem coisas por exemplo, vocês lembram do segredo? Não é desvalorizar, o problema é o mau uso que se faz. Isso, tá? Cuidado então, com aquela solução tão rápida, tão fácil, tão incrível, que toda a tua vida se soluciona num pensamento. Por exemplo, a PNL, ela tem o seu valor para você eliminar crenças limitantes, para você dessensibilizar de traumas passados, de você melhorar a sua regulação mental. Só que tem gente que não entende, pega essa coisa não, peraí que eu tenho a solução mágica, né, para todos os problemas da humanidade. Então isso vem de tempos em tempos. Na crise financeira de 2008 foi o segredo. Né? Lembra daquele livro O Segredo que vinha? Eu lembro, foi um fenômeno de vendas. Então essas coisas aparecem. Outro dia, como fazer amigos e influenciar pessoas na era digital. Isso, né? na era digital. Daqui a pouco vai vir mulheres são de Marte e homens são de vendas. Lá do pós-guerra vira na era digital. Mas é sempre uma tentativa de encurtar um caminho para conseguir um objetivo sem uma autorreflexão. Esse que é o problema. Essa que é a questão, gente. E eu ainda tenho mais um alerta aqui para o pessoal. Primeiro, que a solução fácil, ela é fácil só na hora que tu tá lendo, porque ela te tira uma dificuldade de autorreflexão e de um trabalho também na realidade, né? Porque logo depois da autorreflexão, você vai começar a fazer alguns movimentos na tua realidade. Por exemplo, esses nãos que o Marcelo falou ali, que são bem difíceis da gente começar a dar, porque tem várias inseguranças que batem nisso. Mas eu acho que tem um outro alerta que eu gostaria de dar. Se você está comprando cursos e tal, é muito legal, o aprendizado é bacana, é livre. Só presta atenção nas pessoas que se colocam como gurus únicos da verdade. Eu tenho um pavor disso, pessoalmente, pessoas que colocam em si a solução e não na pessoa que está aprendendo ali a encontrar os seus recursos e as suas possibilidades. Porque se você está, de fato, fragilizado por um momento da vida, é muito fácil você se encantar com uma pessoa que ponha nela mesma a solução do teu problema, né? Então, nós aqui como professores, esse é o tipo de coisa que eu acho que é um alerta importante para a gente dar. Que a gente nunca perca esse senso crítico, essa capacidade de se conectar com a realidade enquanto a gente faz essas reflexões, né, Má? Isso é muito importante. Qualquer jornada começa, né, com uma noção clara de si. Né? Isso que a gente não pode abandonar. Né? Eu não estou falando que a autoestima não é importante, que esse drive para resultados, essa questão do achievement, né, essa orientação para resultados, isso é importante. Né? Isso faz parte da motivação. Só que não existe solução mágica. Né? E não tem problema errar também, isso é outra coisa, né? As pessoas, elas têm medo de errar e têm medo de admitir erro, têm medo de falar, não, olha, não era por aqui, quem sabe por ali. Calma, tá tudo bem. Tudo bem a gente ser honesto com a gente mesmo, né? E tu falou da tua confissão do doutorado, e já são 46 minutos de live, mas a gente já tem que começar a finalizar. Olha como a gente fala.
Pois é. Ó, a Bárbara falando, uma lavagem cerebral sem autorreflexão. Isso Exatamente, aí. Bárbara. Muito É perigoso. disso que a gente quer chamar atenção. A Bárbara, o Ismael são nossos certificados no programa de coaching, da formação em coaching do Way3. E a gente fez muitas dessas reflexões guiadas e essa responsabilidade que a gente tem no cuidado com o desenvolvimento do outro, de não dar soluções, seja quem for que você vai encontrar, não espere encontrar as soluções. E sim uma facilitação desse teu processo, né? Mas eu me Sim. perdi que eu ia comentar aqui para nós, de que, veja que interessante, tu fez a confissão do teu doutorado, né? De que tu entrou no teu princípio de Abilene. No meu paradoxo de Abilene. Teu paradoxo lá. E eu, para entrar no doutorado, foram 5 tentativas ou 4, agora eu já me esqueci quantas foram, mas foram muitos anos tentando entrar, porque a gente não tinha condições de pagar, é muito caro um doutorado pago. E foi realmente um desgaste imenso, porque eu não conseguia a linha de pesquisa, e eu tenho aqui que prestar minha gratidão, sempre vou ter eterna, ao meu orientador, o Sidney Oliveira, que foi uma pessoa maravilhosa no meu processo, e que entendeu meu momento de vida, e sempre foi como um orientador tem que ser. Então, para que não fique aqui o veneninho do mar, eu só tenho gratidão pelo meu processo, porque também foi uma jornada muito difícil. Eu precisava, para mim, terminar ela. Mas se você aqui, muitas vezes a gente recebe essas perguntas de alunos, né? Ali, qual é o curso que eu faço de pós-graduação? Como é que eu entro para a área de inteligência emocional? Como é que a gente começa a fazer um tipo de desenvolvimento de carreira de alguém? Não tem uma única linha, né, Má? Eu acho que esse é o recado que a gente tem que passar para o pessoal. É preciso investigar o teu momento, as tuas competências, o teu cenário. Não tem uma única receita de bolo. Existe o teu jeito de ver carreira e a tua capacidade de acessar o teu mercado. Então, tem que ser sempre relacionado a você e não uma coisa genérica que a gente possa oferecer. E desconfie, né, de soluções, né, que sejam apenas hard skills. Né? Isso. Apenas coisas assim objetivas. Você não é o você S.A. Você é um indivíduo, você é uma pessoa, né, com emoções, com sentimentos, com crenças e valores. E qualquer mudança, qualquer transição, você precisa lidar com crenças e valores. Né? Às vezes eu vejo gente pegando assim, porque tem uma semelhança muito grande entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Então a pessoa pega ferramentas da pessoa jurídica e aplica à pessoa física. Vamos fazer o Balance Scorecard, né, do seu planejamento estratégico. Vamos fazer um plano de negócio, né, para você. E as emoções? E os sentimentos? E o estresse? Né, e a confiança? E a rede de suporte? E as tuas crenças limitantes a respeito das tuas capacidades, das que tu já tem, que tu não acredita que tu pode exercer, né? Tem que abrir a caixinha de Pandora. Isso aí. E vai sair cobras e lagartos lá de dentro. Só que é muito difícil abrir a caixinha de Pandora, né? É muito difícil abrir a caixinha de Pandora. É muito difícil você mexer nesse material emocional, porque pode haver traumas, pode haver síndromes desadaptativas, né? Pode ter uma isentina lá falando que ainda somos e cantamos e vivemos como nossos pais, e vem cá, mas o tempo mudou, né? Agora tu te puxou. Eu ia dizer pro pessoal o tem que abrir a caixinha. Gente, o Má é um bias negativo, ele vê mais o que é mais difícil. A minha opção aqui na Conexão IA sempre foi ser um pouquinho poliana. Como diz André Musnick, não tem problema a gente ser um pouquinho poliana. Mas o que eu ia dizer é que é difícil se você tem um receio também maior do que vai encontrar nesse material emocional. Mas se você levar com leveza, se você for aceitando a tua fragilidade, a tua vulnerabilidade, e se você entender que você é um processo em transição e que, afinal de contas, é tudo aprendizado, e que mesmo os erros, entre aspas, que foram os mais horríveis, também fazem parte de um rol de aprendizado, fica mais fácil. Eu acho que entra um pouquinho aqui da autocompaixão ao olhar a própria carreira, né, Má? Eu lembro do Xing, né? Não há culpa, pode cruzar a grande água. Não tem pode cruzar a grande água. E com isso acho que a gente tem que encerrar, Má. Vamos fechando. Porque aqui, assim, ó, não dá para não abrir essa caixinha. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que meter a mão aí. Né? E quanto mais cedo, melhor. Isso aí, show de bola. A gente espera, então, com essa live do Arena IE, ter de alguma maneira te provocado algumas reflexões sobre a tua carreira, teu momento profissional.
Se tu chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido a gente. Todos os que participaram aqui da live também, muito obrigada. E a gente espera fazer mais Arenas IE, né, Má? Ah, Nas sim, claro. terças-feiras às 8, vamos deixar marcado aí esse cafezinho? Terça às 8. Gostei do Tá. E o horário. que vai ficar para a Carla? Gostou muito. Obrigada, Silvia, também. O que fica para a próxima? Vamos já deixar convite pro pessoal? Manda que a gente põe lá depois. Não, eu volto a fazer o convite para o pessoal, por favor, né? Aqui é a nossa reunião de pauta. Aqui é a nossa reunião de pauta. Isso aí, então, tá rolando pautem, na cabeça da gente. Tá? Isso, nos pautem. Nos pautem. Mas o que vai rolar na próxima live, eu tenho certeza, porque semana que vem começa aula magna da Ana Carolina Tavares Torres pelo programa Uma, no dia 5 de novembro. Então, muito importante, eu acho que a gente vai acabar falando de mentoria. Eu sinto que a gente vai falar de mentoria. Eu acho que a gente poderia falar na próxima, mas dessa divisão coach e mentoria, dessa transição que está se tendo nas empresas com líder-mentor. E tanto você como eu somos mentores, né? Isso, a gente pode até pegar, né? Adoro o Mintzberg. Aí que tá deixando as pessoas verem tua orelha. Aqui, tá. O Mintzberg, né? Ele fez essa provocação, né? MBA não obrigado, né? Uma visão crítica sobre a gestão e desenvolvimento. Pronto, esse é o título da nossa próxima live. MBA não obrigado. E o bom é que a gente é tudo professor de MBA, vai ser ótimo para as nossas instituições. Né? MBA não obrigado do Henry Mintzberg, um dos pais da administração estratégica, falando por que a gente precisa mudar a forma de capacitar os executivos. Pronto, e eu vou botar uma ponta de interrogação depois, porque a gente faz muito curso de MBA, né? E vamos explicar o porquê dessa pergunta aí do Mintzberg. Combinado. Tá feito então. Beleza. Próxima live, terça-feira, às 8 horas. Obrigada, pessoal, para quem esteve aqui. Obrigado, bom dia a todo mundo, boa semana. Tchau, tchau. Pra todo mundo. Tchau, tchau.